Bom, gente, estamos aqui hoje numa entrevista muito importante com Hassan Zarif. Ele que é palestino, nascido no Brasil, mas ele já vai explicar melhor aqui. E essa é uma entrevista que eu espero que sim, viralize, para que a gente possa trazer uma visão, não do que a gente acha, porque aqui no Brasil, mesmo quem está a favor da causa, acha muita coisa. Mas o Hassan Zarif, ele tem alguma coisa muito relevante a trazer aqui. Hassan, por favor, se apresente e fale um pouco mais sobre essa história de palestino nascido no Brasil. Meu nome é Hassan. Hoje os palestinos, metade dos palestinos vive dentro dos territórios e nasceram nos territórios. 67, o território de 67 da Cisjordânia e faixa de Gaza e o território palestino de 48. E a outra metade dos palestinos nasceu fora, por isso que a gente afirma, serem filhos de refugiados palestinos, que são os palestinos, palestinos nascidos perfeitamente, fora da Palestina. Você já chegou a morar lá? Morar não, porque os palestinos não têm, mesmo eu tendo passaporte brasileiro, eu não tenho direito de morar lá, Entendi. E eu tenho direito de visitar como turista brasileiro. E mesmo assim, em 2010, foi a última vez que eu fui. Em 2010 eu fui banido, fui proibido de entrar, assim como diversos palestinos do mundo. Tentei entrar novamente em 2018, com meu filho de 11 anos e também não foi possível. Então, eu morei um tempo na Jordânia e fiquei um ano na Palestina, Mas isso no período de 98, 99, depois na Jordânia até 2006. E com relação a essa militância que você tem aqui do Brasil mesmo, como é que você põe ela em prática? Cara, acho que a maioria dos palestinos, fora da Palestina, tem basicamente os mesmos objetivos, É colocar de volta na agenda dos movimentos, principalmente aqui no Brasil, de volta na agenda dos movimentos sociais, dos partidos políticos, a causa palestina. Discutir, fazer atividades, se organizar e levar, Porque hoje, com os absurdos que a mídia está colocando, está bem claro, também nas respostas de quem defende a causa palestina, algumas pessoas que defendem a causa palestina, mas que não conseguem ter uma profundidade de argumentar em alguns momentos, você vê que falta muito do embate, da discussão e trazer as questões palestinas de uma forma mais profunda. Então, esse é um trabalho que a gente faz aqui. Nessa próxima semana a gente vai ter aqui uma mostra de cinema de filmes palestinos, depois debatendo caso a caso, debates, palestras. Então, essa é uma forma. Ao mesmo tempo, também a gente se organiza aqui. A gente passou aqui um período de 4 anos de bolsonarismo, de extrema-direita no poder. Essa extrema-direita, não só pelo fato de estar aliado com Israel, mas combate a extrema-direita no mundo inteiro. Então, como palestinos, a gente também tem essa obrigação, essa missão de estar alinhado com as lutas locais. E você acha, então, que o que está dificultando, mesmo quem é a favor, e que tem acesso a algum espaço, por exemplo, como nós aqui do canal Fala Sério Tietê, temos nas nossas reuniões de pauta, nós temos sempre preocupação de usar palavras por causa de algoritmos, de redes sociais e tudo mais. Você acha que mesmo quem está a favor da causa não consegue dizer exatamente o que deveria dizer por causa dessa censura velada? Olha, eu não costumo usar muito pessoalmente as redes sociais, Mas eu acho que também muito pela falta de informação. Tem várias pessoas que estão conseguindo agora, nos primeiros dias de guerra, foi um absurdo. Sim. Foi algo que é bem inacreditável, assim, foi ignorar toda uma história de 80 anos de limpeza étnica que Israel vem praticando e focar no dia 7 como se todos os palestinos são animais e tem que morrer e tal. Os caras simplesmente ignoraram todo um histórico do que vem acontecendo dia a dia na Palestina. Ali é uma colonização pura, é o maior campo de concentrações hoje do mundo, é a Palestina, a faixa de Gaza. Então, eu acho que as pessoas entraram muito na coisa do tipo, atacaram uma rave, atacaram os kibbutz, e os palestinos são animais, e atacaram civis e mataram civis, sendo que Israel pratica isso todos os dias na Palestina há 80 anos, Então, várias pessoas que defendem a causa palestina ficaram um pouco perdidas em como defender, como colocar, e também porque a mídia tradicional, de forma maciça, defende o sionismo. Agora está tendo uma mudança um pouco. E como você diria, de uma forma sucinta, claro, que seria a melhor forma de se informar
para poder agir de uma forma legítima, sabendo que lá em Israel também existe uma oposição que está gritando alto e que não compactua com o governo, esse governo de extrema direita que está lá e que não é agora. Netanyahu não é o primeiro, o Sharon eu acho que foi muito pior até. Em outras palavras, nos ensinar qual seria a melhor forma para ajudar, considerando essa questão que eu levantei também sobre Israel. Essa posição que está tendo de Israel aos projetos do Netanyahu, de endurecimento na política interna e tal, é de interesses, é progressista, mas para a pauta deles. Você não vê nenhuma bandeira palestina, nem um cartaz defendendo os direitos dos palestinos. São pequenos grupos que existem sim, não em Israel, mas vários judeus do mundo que defendem, tanto que está aí, teve a invasão do Capitólio, teve vários lugares do mundo com manifestação de judeus se desvinculando do Estado de Israel, né? Gritando não em nosso nome, que Israel nos representa, que são judeus antisionistas, né? Isso é uma oposição ao Estado de Israel. Agora, dizer que os problemas da Palestina são de agora para o governo de extrema-direita do Netanyahu, não, isso é histórico. Todos os governos, seja trabalhista, que era considerado a esquerda ou social-democracia israelense, é no mesmo nível e patamar do que a direita. Então não há uma diferença. Então não tem muito que dizer isso. Óbvio, qualquer ataque é civil, qualquer tipo de violência, ninguém quer isso, mas acontece que a questão é que a população palestina, ela vive de uma forma, né, num encarceramento, e não é só a questão da violência assim, que os palestinos sofrem, não. É uma série moral, de dignidade diário. Na Cisjordânia, que pouco se fala do Hamas em Gaza, mas na Cisjordânia, uma criança para ir para a escola tem que passar por um tanque de guerra, às vezes não consegue chegar. Centenas de partos em checkpoints, os soldados simplesmente param a ambulância, não deixam a ambulância passar, para não chegar no hospital e ter uma gravidez mínima, digna, e se cometem atrocidades diárias. E isso é uma coisa que a população de Israel vê todo dia, e sabe, né? E não sei não se move contra isso. Então, talvez agora, por ter uma radicalização maior na luta e ter botado para fora, gritado para o mundo o que está acontecendo na Palestina, talvez, né? E é isso que se espera dos progressistas dentro de Israel, né? Que se movam não contra o governo Netanyahu por seus interesses próprios, mas para construir um Estado, né, palestino, sei lá. Nunca acreditei na solução dos dois Estados, eu acredito na solução de um Estado único na Palestina histórica, né? Um Estado laico e democrático. Então, está na hora deles começarem a abrir os olhos e começarem a querer construir isso com os palestinos, né? E dando continuidade, temos aqui alguns grupos e alguns canais que são canais amigos, que a gente chama, nossos canais parceiros, e todos eles têm essa linha progressista. Alguns vão bem mais à esquerda, mas de qualquer forma, nós aqui trouxemos algumas perguntas. A primeira pergunta vem do Paulo Augusto, ele é dono do grupo Socialismo Hardcore, que tem uma página no Facebook, foi ele que inclusive nos indicou aqui e foi através dele que nós o conhecemos. Mas ele pergunta o seguinte, duas coisas. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu sou colaborador do canal e eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual que ele acha que é o papel de uma superpotência como a China na questão da Palestina? Que papel a China poderia desempenhar junto com a Rússia para a resolução da questão da Palestina? E se ele considera que a diplomacia do Brasil está à altura da questão palestina? O que ele pensa da atuação do Itamaraty até agora frente a esse genocídio contra o povo palestino? É isso, um grande abraço aí. Eu acho que se a gente pegar e falar qual o papel que os países árabes poderiam desenvolver na causa palestina antes da China, né, que tem um papel muito maior e tal, importância, né? O mundo inteiro assiste a questão palestina acontecer há 80 anos, né, de forma contínua e tal. Óbvio que a China poderia ter um papel importantíssimo de brecar, né, o apoio aos Estados Unidos ou simplesmente de tentar equilibrar. O problema é que as coisas não chegam na Palestina. Hoje não existe uma Palestina, não existe uma fronteira palestina. Israel simplesmente domina a terra, céu e mar dos palestinos. A gente não tem acesso à ajuda. Se a China, né, quiser ajudar a Palestina no campo diplomático, político, de pressão, de cortar relações com Israel, como não só a China, como vários países do mundo, os maiores da África do Sul, né, para acabar com o apartheid acabou quando os países começaram a romper, né, quando se escancarou tudo que acontecia, né, o racismo e o apartheid ficou à flor da pele e o mundo sentiu vergonha. Então, assim como a China, vários países do mundo, o Brasil, por exemplo, né, a gente espera que isso aconteça em vários lugares. A Colômbia aconteceu, o presidente da Colômbia rompeu relações nesse momento com Israel. Então, é isso. Então, esperar da China
que apoia um pouco a causa palestina, mas não é aquele apoio, tem o lobby sionista que pressiona de um lado. A questão palestina ela é muito sensível, né? Então, geralmente se tenta fazer essa coisa do tipo da vista grossa ou de ter um apoio em alguma moção na ONU, isso e aquilo, mas não passa muito disso, né? Cara, eu acho que está pisando em ovos, né? Assim, a gente vem de 4 anos de bolsonarismo antes da extrema-direita da direita chegar ao poder, do golpe e tal. O Brasil tinha relações, o governo do PT tinha relações fortes com Israel, defendia o Estado palestino. Obviamente que hoje o Itamaraty está em outro parâmetro comparado se fosse hoje o governo Bolsonaro, talvez estivesse mandando tropas para a Palestina, né? Para Israel, para combater os palestinos. Mas a gente quer bem mais do que isso, né? E não assim da gente querer como palestinos, porque, a questão é, você tem uma holocausto palestino acontecendo em Gaza, não é um massacre, é uma limpeza ética, os caras estão jogando bomba, bom, isso não precisa ser dito, né? Todo mundo está acompanhando, então o governo brasileiro, no mínimo, deveria romper imediatamente relações, mas é difícil esperar isso, né, vindo do período que a gente vem, né, aqui no Brasil, das coisas que estão acontecendo, de um setor evangélico sionista que está pressionando de todos os lados, mas pelo menos que haja um rompimento de relações, né, comerciais, pelo menos, ou militares, né, é o mínimo. E agora vamos para a pergunta do Nelson Davis. Ele é um militar reformado, ele é progressista, nacionalista, né? E ele é dos 2 canais. Ele tinha o canal Falando de Guerra e agora o Falando Geral. Ele fez algumas perguntas bem rápidas aqui. Olá, amigos. Meu nome é Nelson Davis, criador dos canais Falando de Guerra e Falando Geral. Eu gostaria de saber, na sua visão de palestino, né, como é crescer na Palestina, na faixa de Gaza, ou seja, na Cisjordânia, né? Como que pensa as crianças, como que é a educação, o que vocês pensam a respeito, né? Se tem alguma perspectiva de vida, de futuro, porque é fácil a gente julgar daqui de longe, né? Ou tentar analisar aqui de longe, mas vocês que viveram, né, nasceram nesse lugar, se criaram, como que é a visão do palestino em relação ao mundo? Vocês se sentem abandonados? Um abraço aí ao nosso Fala Sério Tietê. Um abraço a todos e até mais. Como acompanha a questão palestina a vida toda, assim, a gente tem uma noção do que acontece em Gaza. E Gaza ela é totalmente fechada desde 2007. O acesso à água, à energia elétrica, é tudo controlado por Israel. Não tem fronteira, não tem permissão para as pessoas saírem e entrarem. Permissão dos palestinos, é tudo concedido por Israel. Sim. E a economia também, os impostos em Gaza são gerados para Israel. Então, Gaza não é só um lugar onde Israel usa para laboratório, para armas ou para... Além de tudo, tem a questão econômica. Israel rouba, né, a vida, além de roubar a vida das pessoas, rouba o dinheiro das pessoas através de impostos, de venda de mercadorias, de produtos que estão vencidos. Gaza, para Israel, além de tudo, é um lugar lucrativo, né? Então a vida em Gaza é uma vida, né? É uma vida que tem toda essa questão da exploração, mas a gente fala de Gaza como se Gaza também fosse um lugar só trágico. Não, Gaza tem uma vida cultural, tem uma vida ativa. As pessoas em Gaza sonham, as pessoas em Gaza vivem, as pessoas em Gaza têm uma perspectiva de liberdade. Então, tem toda uma tragédia em Gaza que faz com que Gaza também se torne forte, né? Então, apesar de todo o processo, né, de ocupação e tudo, o povo palestino manteve, né, bem ativo a questão educacional. Você tem níveis educacionais na Palestina, apesar de toda a tentativa de Israel de fazer com que as pessoas né, tenham que trabalhar, tenham que... E tal, você tem a vida social na Palestina, ela sempre foi, né, desde o começo do século passado, ativa. Ao contrário do que Israel fala, a Palestina em geral, você tinha uma sociedade ativa, né? Mesmo com a queda do Império Otomano, com a chegada do mandato britânico e tal, mesmo com toda a questão do colonialismo sionista, a criação do Estado de Israel, a Palestina ela sempre existiu, ao contrário do que tentam colocar, e sempre teve uma vida social, uma vida, né, forte dentro da sua sociedade. Então, mesmo com toda a tragédia da colonização, uma das formas de resistir na Palestina é exatamente o processo educacional, cultural muito forte. Então, é óbvio que você cresce num estado, né? A gente não tem um estado, você cresce com uma colonização, uma ocupação militar forte e com práticas e as atrocidades que eles cometem, porque é absurdo, não é
não é uma coisa, talvez daqui a uns anos a gente entenda o que esteja acontecendo lá, de fato, né? Mas é isso, a Palestina, com toda a tragédia do povo palestino, o povo palestino tem uma poeta palestina que fala isso: nós acordamos todo dia de manhã e ensinamos vida, né? Porque a gente não se abalou, né, pela tragédia, né? A gente carrega milhares de pesos nas costas de mártires e tal, mas a gente segue adiante, né? É por isso que a gente tem essa convicção da libertação da Palestina. E na Cisjordânia, em Gaza, existe uma vida cultural, existe uma vida ativa, existe as pessoas, né, existem as famílias, ao contrário do que tendo, as pessoas vivem em família, em sociedade, estudam, dançam, cantam. Nós temos também na nossa equipe do Fala Sério Tietê o Walter Andrade. Ele é um jornalista lá de Jaboatão dos Guararapes. Enfim, ele faz as seguintes perguntas. Olá, amigos do canal Fala Sério Tietê. Aqui quem fala é o jornalista Walter Andrade. Bom, gostaria de saber, meus colegas, como a população na faixa de Gaza consegue receber alimentos, medicação, sobreviver há tanto tempo num espaço extremamente limitado e muito controlado pelas autoridades israelenses. E, principalmente, o povo palestino consegue acreditar que um dia terá uma pátria com independência e autonomia, assim como existe o governo de Israel? Dá para acreditar nos governantes de Israel? A relação de vocês com os israelenses é cordial? Pois muitas vezes nós vemos imagens de grandes telejornais que as autoridades, as forças de segurança israelenses, nem sempre tratam com respeito os palestinos. Então, é isso. A economia em Gaza é controlada por Israel. Israel libera a entrada de mantimentos sob controle deles, cobra o imposto, já é uma mercadoria com imposto. Então, e no outro lado entra a ajuda humanitária da ONU, que Israel também controla essa entrada. Então, é isso. Gaza não é uma prisão a céu aberto. Então, não existe economia em Gaza, não existe porto, não existe aeroporto, não existe rodovia, né, que tem acesso a Gaza. É Israel. Então, Israel controla. Isso é um dos motivos também que tornou que torna a vida em Gaza impossível, né? Não é só a coisa da ocupação e tal, é que quem te ocupa, quem está te prendendo, tudo que você consome, compra e tal, a própria comida que você come, você está dando dinheiro pro opressor. É absurdo, né? Mas um Estado hoje, né, como a gente fala, é um Estado único, né? Acho que a maioria dos palestinos hoje está rompendo com essa proposta de 2 Estados e a criação de um Estado único na Palestina histórica. O governo da Autoridade Nacional Palestina com Israel, você tem uma relação que vem dos acordos de Oslo, né? E que foi uma armadilha, inclusive, para a própria autoridade, porque acabou-se praticamente o OLP, que era a Organização para a Libertação da Palestina, onde você tinha todas as forças palestinas, né, embaixo do mesmo guarda-chuva, e hoje você tem uma Autoridade Nacional Palestina que está refém do Estado de Israel, porque ela recebe toda a ajuda humanitária internacional, tudo passa, né, se não passa pelo crivo de Israel, Israel tem uma autonomia de brecar esses apoios. Então, o salário dos funcionários públicos, a manutenção da rede hospitalar, educacional, tudo vem do dinheiro que recebe a Autoridade Nacional Palestina e que mantém um curral. Hoje eu vejo a Autoridade Nacional Palestina, sempre vi praticamente como um gerenciador da ocupação. Então, isso é a Autoridade Nacional Palestina conversando com Israel. Agora, a população palestina com o Estado de Israel não tem... Então, agora vamos seguir. Rodolfo Laterza é historiador e ele escreve num blog chamado História Militar em Debate, que também tem um canal no YouTube. Rodolfo Laterza, que ele é especialista em questões militares, né? E ele pergunta o seguinte: os palestinos ainda apoiam majoritariamente a OLP, Organização de Libertação da Palestina, ou as facções ligadas ao Hamas, né, que tem um caráter mais islamista, principalmente pelo fato do Hamas ser ligado à Irmandade Muçulmana, historicamente? Não, olha só, o Hamas ele surge no momento que a OLP ela passa a ser substituída pela Autoridade Nacional Palestina nos acordos de Oslo.
Mas o Hamas, como o LP, todos representam, né, uma parcela da população palestina. O Fatah, Frente Popular, Frente Democrática e tal. O Hamas é um partido, é um movimento, né, de libertação nacional. Eu, por exemplo, particularmente, por ser de esquerda e tal, tenho diferenças com o Hamas. Porém, essas diferenças que existem entre os palestinos e os partidos palestinos é um problema dos palestinos interno, que vão ser resolvidos no Estado palestino. Um lado oprimido e um lado opressor. Né? Tem um colonizador e outro colonizado. Então a gente luta por libertação. Então, depois, dentro de um Estado palestino, se houver diferenças ideológicas e tal, se resolve dentro de um Estado democrático. Não é o mundo que vai dizer pra gente condene o Hamas porque o Hamas é islâmico, ou o Hamas é isso ou é aquilo e tal. Olá, pessoal. Gostaria de saber, no cenário atual do conflito entre palestinos e o Estado de Israel, esse conflito está ligado diretamente ao governo Netanyahu e os Estados Unidos, ou ele se estende indo além, incluindo aí a sociedade civil? Um forte abraço, pessoal. Olha, o governo Netanyahu hoje, ele é usado para justificar as atrocidades que Israel comete desde o dia da sua criação, ou antes da sua criação, né? Desde o processo do começo da colonização da Palestina. O governo Netanyahu é só o resultado final daquilo que foi historicamente, seja o governo de esquerda, que eles chamam de esquerda aqui, que não é de esquerda, mas... Então, o governo Netanyahu é só a expressão maior do que é Israel historicamente. Né? E a sociedade civil hoje se levanta contra Netanyahu por interesses internos. A gente sim espera que a sociedade civil em Israel se levante não contra o Netanyahu, mas contra o sionismo, né? Enxergue os palestinos e diga, pô, vamos viver num Estado único, né? Vamos derrubar esses muros e viver todo mundo em condições de igualdade. Dizer que o governo Netanyahu é o problema em Israel, não. O problema em Israel Israel rege leis racistas, leis exclusivas. Eu pergunto o seguinte, na sua opinião, conhecendo bem essas questões ali, você tem uma visão de que vai virar uma guerra no sentido de que Estados Unidos vai receber uma represália do mundo árabe, apoiados por China e Rússia, e aí é capaz de entrar num estágio nuclear de guerra? Não, eu acho que os Estados Unidos estariam fazendo seu papel, a comunidade europeia, que sempre foi proteger Israel, de condenar os palestinos. Os países árabes estão fazendo o mesmo papel, que são ditaduras, que acabam ali tentando abafar as manifestações populares e tal. O que eu acho que pode acontecer é que haja, de fato, levantes populares dentro dos países árabes. Chegou um ponto em que o mundo árabe está olhando e sentindo vergonha de ser árabe, né? Por tudo que está acontecendo com os palestinos. Está acontecendo uma série do lado do Egito. Né? Você tem notícias de como o serviço de inteligência do Egito notificou Israel do ataque que haveria no dia 7. Então, isso dentro do exército egípcio, também o exército egípcio tem uma tradição nascerista, ainda tem um panarabismo em alguns lugares, ainda tem alguns lugares no mundo árabe que eu acredito, que se Israel continuar estendendo, né, esse massacre, possa começar a ter mobilizações. Eu acho que aí, se isso acontecer, né, se a gente conseguisse que alguns países se levantassem no mundo árabe, eu acho que aí nem os Estados Unidos e nem... vai ter que ter uma negociação de paz, vai ter que chegar a algum acordo sobre a questão palestina e tal. Então, mas eu acho que não, a guerra se estender e tomar um parâmetro desses, eu acho que não. O Irã é a Pérsia e a Turquia lá é o turco, né? Esses movimentos que eles estão fazendo, qual a sua opinião sobre esses levantes, aí sim, populares, da Turquia e depois também do Irã? Cara, a Turquia, o povo turco, né, os levantes, manifestações que está tendo na Turquia, né, são populares e tal. Agora o governo do Erdogan, que muita gente vende como um governo e tal, o governo do Erdogan faz manobras militares com Israel. Teve a flotilha há poucos anos que o Erdogan era presidente, em que o exército de Israel matou 5 turcos. Ele rompeu relações por algum tempo e depois voltou. Então não tem esperança nenhuma no governo Erdogan. Tenho no povo turco. Assim como eu acho que com a pressão do povo turco pode recolocar ele em outro lugar, né? E o Irã, assim, o povo iraniano apoia, né, historicamente o povo palestino. O governo do Irã também, às vezes Israel e Irã precisam um pouco do outro, né? Mas eu não acredito que o Irã vai ser uma força, até porque não tem, acho que tem um isolamento do Irã, né, no cenário, que eu acho que se ele estendesse muito,
né, ele poderia, né, sofrer sérios ataques e tal, e talvez não seja o interesse dele, né, e tão longe pela causa palestina. E tem o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, que está no sul do Líbano e tal. Mas assim, eu vou te ser bem sincero, eu acho que todos os movimentos árabes, muçulmanos, tudo que está naquela região, no entorno, seja ele o que for, de fato, se fossem progressistas, se tivesse interesse na causa palestina de fato, a gente teria a fronteira, por exemplo, agora o Bashar al-Assad virou um defensor da causa palestina. Bashar al-Assad massacrou os palestinos nos campos de refugiados e sempre foi um lugar seguro na fronteira com Israel. O Hezbollah, né, depois dos acordos no sul do Líbano, manteve uma fronteira mais segura ali e tal, que impede os palestinos também de chegar. Tudo bem, tem a questão interna do Líbano, de entrar numa guerra com Israel e tal, mas tipo, nenhum país árabe faz um esforço pela causa palestina mais. Não existe uma força progressista árabe que vai à Jordânia, são 400 quilômetros de fronteira segura para Israel. Então, por isso que a gente acredita que se há mobilizações nesses países, os próprios povos, né, os povos palestinos que estão lá, junto com os povos árabes, seus irmãos árabes conseguiriam, né, ter uma mobilização, criar frentes de protestos e tal, e chamar, né, brecar o que Israel está fazendo. Eu tenho só uma reflexão rápida. Hoje o Iêmen os Houthis hoje iniciaram um ataque de drones em Israel. O que você pensa sobre os Houthis? Eles não têm um poderio, o país, porque a Arábia Saudita ataca eles diretamente, né, e eles têm uma fronteira com a Arábia Saudita, eles não conseguem atingir as forças sauditas fora do território do Iêmen, eles conseguem resistir Então, não sei, mas assim, se os iemenitas estão lançando drones em Israel, mas eu acho que não chega, eu acho que é aquela coisa de tentar botar o Iêmen como país da barbárie, em guerra civil, e que está apoiando. Agora, o povo do Iêmen tem uma história, né, forte e heróica, não à toa que a Arábia Saudita tenta destruir o Iêmen o tempo inteiro, né, a mando do imperialismo americano, porque ali tem vida, tem cultura, ao contrário do que tentam colocar. E é uma ocupação saudita e ninguém fala... Mas por isso que eu acho que os iemenitas, os caras falam do rompimento do acordo militar entre Israel e a Arábia Saudita, que esse era o interesse que tinha. Não, Israel e a Arábia Saudita não tem acordo diplomático firmado, mas tem por baixo da mesa. Tem palestinos presos na Arábia Saudita por ativismo, a mando de Israel. O Emirados Árabes, por exemplo, se teve uma liderança política palestina morta dentro de um motel, a tiros pelo Mossad. A Arábia Saudita, a Emirados Árabes não fez nada. Então já existem, a Emirados Árabes hoje tem acordo firmado, mas a Arábia Saudita, Emirados Árabes, essas ditaduras, essas monarquias do mundo árabe, elas não têm fundamento nenhum, cara, assim, dizer que apoia o povo palestino, não. Assim a gente espera que a questão palestina derrube essas monarquias e a gente acabe apoiando os povos árabes, né? Eu acho que a Arábia Saudita é um pouco mais complicado porque eles têm muita grana, eles conseguem manter né, uma casta política bem estabilizada e tal, e usam operários de fora, e é uma exploração sem precedentes ali, mas eu acho que países que tem o Iraque, por exemplo, você tem a Síria, tem o Líbano, você tem Jordânia, o Egito, né? Você tem outros países árabes, né, que eu acho que são até muito pela mais proximidade importantes também, pela história, pela luta, do que pensar em Arábia Saudita e Bahrein e tal. Eu tenho um desprezo total pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes, por esses países. O Qatar tem a Al Jazeera, pelo menos, né? Vamos lá. Tem a Qatar Foundation, tem algumas coisas que tem uma perspectiva cultural, jornalística e tal. A Arábia Saudita e o Emirados têm ilha artificial para gringo passar bem, enquanto que o Sudão, que é outro país muçulmano, ou Somália, outro mundo islâmico, né? Porque eles têm Meca e Medina e ganham milhares de dólares com isso, passam fome, né? Então é uma ostentação mega capitalista que um dia eles têm que pagar essa conta, né? Bom, e daí, para encerrar então, o que você acha que talvez a gente não tenha abordado, uma pergunta que a gente não tenha feito, algo que você gostaria de dizer? Aproveita que é seu aí o momento. Tem uma questão muito importante, né? Quando você fala dos reféns israelenses, né? A gente tem 5.500 reféns palestinos dentro de Israel. Entre eles, mulheres, crianças, pessoas que estão lá há mais de anos, sem nenhum tipo de condenação, julgamento, simplesmente encarceradas, com uma renovação de uma prisão administrativa a cada 6 meses. Então, para a gente, a libertação dessas pessoas é importantíssima. São pessoas que deram a vida pela causa palestina sem nenhum tipo de violência, simplesmente por um ativismo. A gente tem que lembrar, pouco se fala sobre os presos palestinos, né? Não se fala dos reféns israelenses
E os nossos presos são reféns. E há muito tempo. E com maus tratos, tortura e tal. Então, lembrar que tudo também se move para a libertação deles. E é isso. E aí tem uma perspectiva, sim, por toda a tragédia que está acontecendo. A gente não está vendendo a coisa do tipo, falando, se colocando como vitimização, vítimas de tudo e tal. Não, tem uma resistência que está lá. É possível sair dessa prisão. Foi colocado os palestinos de Gaza. Então, existe uma perspectiva, sim, de vitória, de luta e de mudança, né? Essa tragédia em Gaza vai ter que cessar. E se não cessar, vai chegar num ponto que Israel não vai ter como sustentar isso. O mundo todo está observando, acho que isso lembra muitos fatos da história. E eu acho que é isso. A gente não está só chorando, a gente está olhando para frente e falando que há perspectivas de libertação, sim. Ô Hassan, qual o recado que você daria para o brasileiro para poder entender melhor, já que o Brasil, no cenário internacional, em questão de diversidade, é um país pacífico? Eu acho que é o que a gente tenta fazer aqui, que as pessoas procuram se informar mais, né, sobre a questão palestina de forma mais profunda, mas é difícil dar esse recado, sendo que a gente ganhou uma eleição com menos de 1%, né, de um bombardeio de fake news, de piroca de mamadeiro e de abacuato em que a população e tal. Mas eu acho que isso não é só para a questão palestina, é para uma forma geral, né, que as pessoas busquem saber a fonte, o que é real, o que não é, buscar os fatos e não ficar refém de alguma bolha, né, que se cria, né. E é isso, a gente tem a gente tem que lidar com um setor evangélico que durante a pandemia era negacionista, durante a eleição apoiou o governo Bolsonaro de forma cega e que agora está se alistando para lutar em Israel. Então, eu não sei qual é o recado que a gente poderia dar de uma forma particular na questão palestina, porque se a pessoa acordar disso, dessa anestesia que a gente está vivendo aqui, ela vai entender a questão palestina. Isso está ficando... Essa polarização que teve aqui no Brasil, também ela está se mostrando agora. Só que dentro das tais forças progressistas que acho que enxergaram no bolsonarismo extremo, apoiaram o golpe e tal, tem muito sionismo, tem muita gente que está defendendo Israel, que você fala, caramba, o cara agora estava detonando o governo Bolsonaro como... Tem uma hipocrisia na mídia inacreditável. Ao mesmo tempo, eu já vi jornalistas que buscaram informação um pouco mais e estão mudando o ponto de vista. Não só com os ataques, né, a Gaza. Eu acho que as pessoas também, com o tempo, né, falam, opa, peraí um pouquinho, vamos ver isso melhor. É porque tem acesso, a informação está aí, né? Só tem que saber acessar. Tem a questão das redes sociais. Chocou muito eles terem tirado o sinal de internet agora, essa semana, porque, afinal de contas, durante a década de 80 não existia isso, na década de 90 não existia isso, nem no 2010, até 2000 e pouco, as redes sociais elas não tinham o poder que elas têm hoje. E o que eu vejo, eu estou vendo pessoas que elas têm ali o canal, elas usam aquele canal para mostrar o que não está na grande mídia, e aí elas são derrubadas. Daí elas criam outro canal e são derrubadas. Mas elas continuam, quer dizer, de certa forma, um desses 4 canais que o sujeito criou lá e que ele tinha mais seguidores, daí ele foi criando, um deles chega em alguém que nunca viu. Não tinha isso, né? Não tinha isso, 30 anos atrás. Ao mesmo tempo, você tem canais da direita que falam uns absurdos que, a gente começa a tremer. É óbvio, eu acho que está tendo também É que a gente demorou muito tempo no campo da esquerda para entender as redes sociais, né? Sim. E para reagir. Eu acho que agora, nesse momento, a galera aprendeu a reagir, né? Porque a gente ficou muito tempo vendo os bolsonaristas tomando tudo e a gente achando que era normal, né? Mas é isso. Hassan Zarif.